Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 17 de novembro, segunda-feira. Boa semana aí pra você. Eu estive ausente há alguns dias porque caiu em minhas mãos uma notícia vinda através do site, de um canal chamado Caio o Alemão. Não sei se você conhece esse canal. Se não conhece, recomendo, porque, como o próprio nome diz, é um alemão que vive na Alemanha, mas, se não me engano, já morou no Brasil. Ele é casado, me parece, com uma brasileira, uma gaúcha. E, enfim, ele relata coisas interessantes a respeito da Europa, coisas que você jamais na vida vai ver sendo noticiadas aqui na mídia mainstream, né? Apesar de que as fontes dele muitas vezes são até da mídia mainstream. Mas você sabe que se lá fora existe um filtro, aqui muito pior, né? Bom, o Caio fez um vídeo a partir de uma notícia que foi divulgada pelo jornal britânico The Telegraph a respeito de uma doença que estava já apavorando os soldados europeus há 100 anos, mais, né? Durante a Primeira Guerra Mundial. Uma doença horrorosa. Eu até dei uma pesquisada. Uma das razões de eu demorar para fazer esse vídeo foi que eu dei uma olhada na doença, fui correr atrás para ver do que se tratava. É uma bactéria que está infectando os soldados ucranianos. E, enfim, ela é uma bactéria que vem do contato de ferimentos com a terra, né? A terra em contato com feridas não tratadas acaba permitindo a disseminação dessa bactéria. E o nome da doença é gangrena gasosa. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E por que gangrena gasosa? Porque é uma bactéria que vai comendo a carne do indivíduo. E ela faz isso de uma maneira horrível, porque o que acontece? A bactéria vai comendo a carne e ali onde ela está se alimentando da carne do sujeito, vai se formando uma bolha gasosa. Daí o nome gangrena gasosa. É uma coisa horrorosa, pavorosa. E uma doença tratável, mas que infelizmente não tem como ser tratada no contexto lá da guerra da Ucrânia, porque os médicos não têm a menor possibilidade de chegar até os soldados, etc, né? Enfim. Eu não estou fazendo esse vídeo especificamente para falar sobre doença, sobre um tipo particular de doença. Eu estou falando, quer dizer, até é sobre um tipo particular de doença, que é a tal da democracia, né? Quando eu vi essa notícia pela primeira vez, confesso a você que fiquei meio horrorizado de pensar assim, numa pestilência que já tem tanto tempo que surgiu pela primeira vez e agora aquilo volta a acontecer porque, enfim, os caras lá estão em condições terríveis. E essas coisas todas me fazem pensar numa coisa que eu já falei aqui várias vezes, que é o horror que é a democracia. Aquela frase do Churchill, aquela frase infeliz, né, que a democracia é o pior dos regimes fora todos os outros, ela tem boa parcela de culpa na desgraça, no câncer que é a democracia, porque todo mundo dá aquilo por um mal necessário, né? Democracia vira um mal necessário, é assim que é e, né, vamos em frente. Veja, os ucranianos foram às urnas e elegeram um palhaço, elegeram um comediante, né? E sempre com aquele refrão, né? O que tem? Qual o problema dele ser um palhaço, né? Aqui no Brasil nós temos alguma coisa parecida aí com Lula, né?
Durante décadas, a nossa maldita classe falante, que são formadores de opinião, né? Jornalistas, artistas, intelectuais, entre aspas, né? Clérigos, todo mundo martelando, e daí que o Lula é analfabeto, e daí que o Lula é analfabeto, e daí que o Lula é analfabeto, qual o problema de eleger um analfabeto, né? É a mesma coisa. E sempre com aquela desculpa assim, mas nossa, já teve tanta gente diplomada na presidência do Brasil, ninguém nunca fez nada, né? É gente que confunde, aliás, nem confunde, gente que nem sabe a diferença entre condição necessária e condição suficiente, né? Você ser uma pessoa equipada do ponto de vista cultural, acadêmico, é uma condição necessária para você ser um bom líder, mas é evidente que não é suficiente, claro que não é. E isso é assim faz tempo, né? Porque os imperadores romanos, por exemplo, eles eram todos alunos de grandes filósofos, né? Sêneca foi tutor, certo? Foi tutor de Nero. Aí você fala, tá vendo, olha a barbaridade que foi Nero. Novamente, se você está batendo nessa tecla é porque você ainda não entendeu a diferença entre condição necessária e condição suficiente. É necessário você ter uma boa bagagem, mas é evidente que não é suficiente porque tem muitos outros fatores. Agora, o câncer da democracia é uma coisa medonha, né? Porque, veja, tudo isso que o povo ucraniano está sofrendo, em última instância, é culpa de quem? Do próprio povo ucraniano, né? O Zelensky não foi uma praga que veio do céu, um castigo divino, né? Ele foi uma péssima escolha. Ele foi uma escolha validada, legitimada pela premissa cretina de que a decisão da maioria é que é a decisão correta, né? Só uma pessoa muito estúpida consegue concordar com essa ideia de que a decisão da maioria é a decisão correta justamente por ser a decisão da maioria. Enfim, muito triste a gente ver essa desgraceira toda na Ucrânia. Eles se jogaram na boca do leão ao escolher um palhaço como presidente. Nesse fim de semana aqui, houve protestos no México, o povo revoltado com a presidenta lá deles, que é esquerdista. Mas, novamente, de onde veio essa mulher? Ela deu no pé de árvore? Ela apareceu do nada? Não, ela foi eleita pelo povo, né? No Brasil, então, nem se fala, né? Nós escolhemos aquele tumor, aquele câncer ambulante, que é o Lula. E aí chora depois, pede a Deus, pede misericórdia, né? Não adianta. Não adianta você pedir perdão a Deus, você pedir clemência, pedir ajuda divina, se você mesmo pega o elevador, vai até a cobertura do prédio e se joga de lá de cima do 20º andar. Não há Deus que te salve, né? É horrível saber que nós estamos condenados, pelo menos eu, você, a grande maioria de nós, aliás, acho que todos nós, estamos condenados a morrer e no dia da nossa morte, pode ter certeza, os idiotas do mundo ainda continuarão a aplaudir a democracia como sendo a melhor ou menos pior dos regimes, né? Como diria o imbecil do Churchill. É uma pena, né? É uma pena porque são vidas, são destinos arruinados, tragédias que não... Aliás, tragédias não, né? São dramas. Você sabe a diferença, conceitualmente falando, entre... Aí eu estou falando da raiz grega da diferença. A diferença entre drama e tragédia. Tragédia é uma desgraça que recai sobre a sua vida por ação divina. Então, os deuses do Olimpo decidiram te arruinar e aí eles armam para cima de você. Quando isso acontece, é uma tragédia.
Drama é quando você é vítima das suas cagadas, ou da cagada de um outro ser humano. O drama, portanto, ele tem origem na burrice humana. A tragédia tem origem na maldade dos deuses. E no caso da democracia é um drama, né? É um drama porque, se você for ver historicamente, democracia é uma coisa tão nova, né? É uma ideia boba que tem, 200 anos. Ao longo da história, ela é exceção. Nós sobrevivemos e evoluímos e fizemos muita coisa, né? Fizemos as pirâmides do Egito sem democracia. Eu tenho para mim o seguinte: eu acho que a democracia, mesmo que você tenha um lixo como o Lula, por exemplo, eu sou da opinião de que, se o Lula fosse rei e não presidente, seria menos pior. O Lula, que é um lixo, se ele capitaneasse um governo, um reinado, por exemplo, ou um império, seria menos trágico do que ele no comando de uma democracia. A democracia é uma das piores coisas que o diabo já cagou sobre a face da terra. E se você acha que eu estou exagerando, lembre-se, se você for católico ou protestante, se for cristão, lembre que foi a democracia que pendurou seu Salvador na cruz, tá? É isso. Bom dia para você e até mais. Tchau, tchau.